Sr. Presidente, agora vamos passar a falar sobre as relações bilaterais, isto é, Moçambique e Portugal. Como é que avalia as relações entre os dois países hoje? As relações políticas entre Portugal e Moçambique são excelentes. E foi dado mais um passo da maior importância nesse relacionamento político. Institucionalizaram-se as cimeiras entre os governos dos dois países ao mais alto nível. A primeira cimeira esteve lugar em Lisboa, esteve lá o presidente Guebuza, e a segunda reunião cimeira irá ter lugar em Moçambique. Isto é um passo importante e que confirma a importância que os dois países atribuem ao reforço e à diversificação das suas relações. Eu considero isto um passo importante no aprofundamento das relações de amizade e de cooperação que marcam os nossos dois países. Bom, disse que as relações políticas, o que é que se passa com as relações económicas? As relações económicas estão em crescendo. Moçambique é um país, como eu disse, de grandes oportunidades. Estou mesmo convencido que Moçambique irá avançar no sentido do progresso a um passo acelerado. Hoje, a nível internacional, reconhece que Moçambique tem grandes potencialidades de desenvolvimento e, consequentemente, de melhoria do bem-estar da sua população. Moçambique tem uma boa imagem a nível internacional, um país que faz um grande esforço para uma utilização eficiente e justa dos seus recursos. E Portugal quer ser um parceiro, digamos, no desenvolvimento económico e social de Moçambique. As nossas empresas, é a minha convicção pessoal e a convicção do governo português, estão em melhores condições do que empresas dos outros países para responder positivamente às prioridades de desenvolvimento económico e social fixadas pelas autoridades legítimas. O Sr. Presidente está a dizer que Portugal quer ser, conhecendo, quer dizer, Portugal está em Moçambique, é conhecido em Moçambique já há séculos. O que é que faz com que Portugal ainda queira ser parceiro de Moçambique? Por que é que já não é parceiro de Moçambique, economicamente? Quando eu digo parceiro, é porque certamente os países instituem nas suas relações a qualidade de parceiros estratégicos. É como que uma fase mais avançada. Está a dizer que está do lado, mais do lado relacionamento. Está mais do lado de Moçambique do lado de Portugal. Eu costumo sempre dizer que este relacionamento estratégico é mutuamente benéfico. E é bom que seja assim, até porque reforça o clima de confiança. Mas, sabe, eu acho que as empresas portuguesas podem contribuir melhor para a formação dos quadros moçambicanos, para a criação de emprego e para a descentralização do desenvolvimento. Eu penso que as empresas portuguesas conseguem mais facilmente ir para o terreno, não ficar aqui no Maputo, não ficar na Beira, não ficar apenas em Gaza, mas poder chegar em Inhambane, Climane, Nampula, o Cabo Delgado, muitas outras. Portanto, conhecem melhor o terreno. E, além disso, tem um know-how apropriado. Mas agora o que é que falta, Sr. Presidente? Porque muitas vezes, de facto, temos estado a ver empresários portugueses, jovens empresários, não sei quantos, estão a estudar as oportunidades de negócio. Conhecem o terreno. Portugal conhece o terreno. Mas ainda está a estudar o terreno. Os chineses já estão aí a fazer trabalho. O que é que se passa com os portugueses? Eu vou lhe dizer. Sabe, Portugal, em 1986, aderiu à União Europeia. E os empresários portugueses tinham ali ao lado um mercado fácil de penetração. A Espanha, a Alemanha, a França, todos esses países. E, portanto, numa primeira fase, a seguir à adesão à União Europeia, todo o olhar se concentrou nesse espaço, que agora é um espaço europeu de 500 milhões de consumidores. Numa segunda fase, tomou-se a consciência, os empresários portugueses, que olhar para a África não só tinha oportunidades muito grandes, mas como valorizava a nossa posição portuguesa dentro da União Europeia. E, face ao peso de Angola em matéria de produção petrolífera, houve um olhar forte para Angola. Mas agora os empresários começaram a olhar mais claramente e com muito mais atenção para as oportunidades de Moçambique.
temos que reconhecer que isto é normal, até por uma questão de distância. Eu levei ontem quase 11 horas a voar desde Lisboa até Maputo. Espero que no futuro existam mais linhas aéreas desde Lisboa para Maputo, ou até para o norte, para a Beira, ou até para Nacala também, para que se estabeleça uma ligação mais forte entre moçambicanos e portugueses. Portanto, há uma atenção crescente dos empresários portugueses para investir, para criar emprego, para contribuir para o desenvolvimento económico e social de Moçambique. Bem, temos que reconhecer isso agora. Não sei se houve influência do reconhecimento internacional de Moçambique como um país de riquezas, como um país que gera os seus recursos limitados, que são, todos sabemos, mas com muito cuidado, que tem também uma evolução importante no domínio do capital humano, da formação das pessoas. Mas estamos aqui para colaborar naquilo que o governo legítimo de Moçambique decidir em matéria de prioridade. Há um problema de migração. A Europa, Portugal faz parte do continente europeu, quase que nos últimos anos sempre se fechou, aliás, fechou-se em relação à migração. Porque os africanos, e agora a Europa está numa situação de crise. Bem, como é que vê este problema da migração? Não é a posição portuguesa. Portugal faz parte da União Europeia, portanto está sujeito a regras da União Europeia, faz parte do espaço Schengen, está sujeito também a regras que resultam dessa participação no espaço Schengen, mas temos sempre feito o possível para preservar os movimentos de cidadãos no espaço da lusofonia, com o Brasil, com Angola, com Moçambique e com os outros países. Existe uma comunidade importante de moçambicanos em Portugal, de angolanos também em Portugal, tal como existe uma comunidade portuguesa aqui em Moçambique e também em Angola. Por isso, nós faremos sempre o possível para acolher os cidadãos moçambicanos em Portugal, desde que se respeite as leis portuguesas, tal como esperamos que Moçambique acolha os cidadãos portugueses, respeitando a lei moçambicana, que se queiram aqui instalar, em particular, como se cede agora, e referiu jovens empresários no domínio económico e empresarial. E sabem muito bem que os portugueses têm uma relação afetiva com os moçambicanos, com Moçambique. Bem, eu em particular, como sabe, eu vivi aqui 2 anos. A minha relação com Moçambique é uma coisa muito, muito particular. Cada vez que chego aqui, vem-me à cabeça memórias pessoais, memórias familiares, tempos de aventura. Não se esqueça que eu cheguei a Moçambique a primeira vez, menos de 30 dias depois de ter casado. Vinham com a minha mulher. E, portanto, isso marcou-nos profundamente. Vim encontrar aqui um povo generoso, vim encontrar aqui um povo simpático. Já tinha muitos amigos moçambicanos na Universidade de Lisboa. Alguns que estão aqui eu conheço bem. Ainda bem que o Sr. Presidente está a descrever dessa forma, mas continua ainda a ser muito problemático para um moçambicano, para um cidadão da CPLP, cidadão que não seja diplomata, que não seja dirigente, viajar para a Europa, para Portugal, por exemplo. O problema dos vistos. A Europa continua a fechar muito as suas portas. E Portugal, sendo um país aliado, portanto, da CPLP, ao olho do cidadão não está a fazer nada para beneficiar. Bem, isso é injusto. Isso é injusto. Portugal, na medida do respeito das obrigações que tem no quadro da União Europeia, procura acolher e acolher bem moçambicanos, angolanos, cabo-verdianos, todos esses. Eu penso que é um pouco injusto em relação a Portugal aquilo que está de facto a surgir. A Europa tem manifestado nos últimos tempos alguma tendência para se fechar. Isso é verdade. Alguma tendência. Mas se há país que tem tentado contrariar essa tendência, esse país é precisamente Portugal, quando pensa precisamente no espaço da lusofonia. E eu espero que cada vez mais moçambicanos visitem Portugal. Nós queremos até que os moçambicanos conheçam melhor a realidade portuguesa. E espero também que cada vez mais portugueses, em lugar de irem passar férias às Caraíbas, venham passar férias às belas praias que existem aqui em Moçambique, e as belezas desta terra. Sabe, eu enquanto estive aqui, não houve praticamente vila, aldeia, praia do litoral
desde a Ponta do Ouro até Vilanculos e até ao Bazaruto, que eu não tivesse conhecido. Eu sou quase um embaixador ao Presidente da República, quase que sou, entre aspas, tenho que dizer, embaixador de Moçambique em Portugal, quando se trata de realçar a qualidade dos equipamentos hoteleiros, a generosidade dos cidadãos, a simpatia dos cidadãos e as belezas desta terra. Por isso é um pouco injusto dizer que Portugal não quer receber bem os moçambicanos. Queremos receber bem os moçambicanos, até porque sabemos que os moçambicanos recebem bem os portugueses. Sr. Presidente, há uma crise que está a afetar a zona euro, da qual Portugal faz parte. Até que ponto esta crise pode afetar as relações, o desenvolvimento das relações económicas, sobretudo, entre os dois países, isto é, Moçambique e Portugal? A União Europeia tem, de facto, uma crise, como disse, e tem dois grandes desafios para resolver. O primeiro desafio é a estabilização financeira da zona do euro. E o segundo desafio é o de crescimento económico e de criação de emprego. E como tem tido pouco sucesso até aqui na resolução destes grandes desafios, a Europa é culpada, aos olhos de outros blocos económicos, de estar a contribuir para o abrandamento do crescimento económico no mundo. Mas esta situação tem levado os empresários portugueses, de forma ainda mais forte, a procurar diversificar os seus mercados. E por isso, não sei se sabe que os últimos números do comércio externo português revelam que as exportações de Portugal para a China aumentaram 200%. Os empresários portugueses estão a procurar outros mercados. E eu penso que isso também é positivo. E, portanto, mais empresários portugueses procuram investir em Moçambique, em Angola, no Brasil, na Índia, na China, na Indonésia. E mais empresários procuram desenvolver negócios com outros países. Eu penso que a Europa, neste momento, está a reajustar a sua atuação em sentido correto. E foi assim que o último Conselho Europeu decidiu avançar na criação de uma união bancária. Isto é, criando a possibilidade de os mecanismos que existem na União Europeia para ajudar a resolver crises poderem recapitalizar bancos e diretamente da União Europeia. Foram também reforçados os meios que a União Europeia dispõe para combater as situações especulativas que desenvolvem no espaço. Neste momento está em discussão, em negociação, um programa de ajuda à Espanha, que nos preocupa bastante, porque é o nosso vizinho. Mas eu penso que não está a prejudicar esta situação na zona do euro, não está a prejudicar o nosso relacionamento com os países da CPLP. Eu acho que até pelo contrário está a levar os políticos da Europa, os políticos portugueses, os empresários portugueses, as nossas instituições universitárias, científicas, a procurarem mais a colaboração com países como Moçambique, com Angola e com Cabo Verde. Portanto, na sua opinião,